Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião. As personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O hospital foi inaugurado com mais de um mês depois da previsão inicial por causa da troca de ministros da saúde e atraso no repasse de recursos. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Diversas cidades passaram a registrar mortes de pacientes por falta de vagas em UTIs para a Covid-19. Um dos motivos apontados pelas secretarias estaduais de saúde é a redução de 71% do número de leitos de UTI financiados pelo governo federal. Ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Olá, minha gente, estamos de volta com a série Réu Confesso. E, como sempre, vamos continuar abordando os crimes praticados pelo presidente da República durante a pandemia. Mais preocupado em proteger a economia do que a vida das pessoas, Bolsonaro não se empenhou em repassar aos estados recursos necessários para enfrentar a pandemia de Covid-19. Os brasileiros pagaram um preço muito alto por ter o atual presidente no comando da nação em 2020, quando o mundo viria a ser assolado pela pandemia da Covid. Mais preocupado em negar a gravidade da doença, colocando em prática a estratégia da imunidade natural de rebanho, Jair Bolsonaro não agiu como devia para garantir condições dignas de tratamento àqueles que ficassem doentes. Em vez de mobilizar o Ministério da Saúde para dar suporte aos estados e municípios, Bolsonaro passou os 2 primeiros meses trocando de ministro, até encontrar um subalterno, obediente, o general Eduardo Pazuello, que recomendasse, como queria o presidente, o tratamento inócuo com cloroquina. Enquanto isso, os gestores municipais e estaduais aguardavam desesperados os repasses de recursos para comprar insumos e abrir novos leitos de UTI. Em meados de maio de 2020, já com 2 meses da pandemia em andamento, a maior pandemia do século atacando a nação, menos da metade da verba aprovada em março para o combate ao vírus havia sido liberado. Eram mais de 8 bilhões de reais não empenhados, o que levou o Conselho Nacional de Saúde, colegiado ligado ao Ministério da Saúde, a publicar um manifesto intitulado Repassa Já, no qual afirmava: é de extrema necessidade o aporte financeiro adequado e suficiente do Ministério da Saúde para salvar vidas. No documento em que anotou os crimes do Executivo na gestão da pandemia, a Casa Civil anotou, aspas, atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI, fecha aspas. Matéria da jornalista Renata Maris, publicada na revista Época de 22 de maio do ano passado, mostrava o resultado desse descaso. Pacientes começavam a morrer sem ter sequer um leito de UTI. É preciso que o Ministério habilite os leitos para que a diária de R$ 1.600 seja repassada pelo governo federal aos estados e municípios. Sem esse credenciamento, esses entes veem sua capacidade de criar vagas diminuída por não terem recursos próprios para mantê-las funcionando. Somente muito depois, quando o sistema de saúde já se tornara insustentável em muitos centros urbanos do país, é que boa parte dos pedidos de habilitação feitos ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta foi atendida, apontam os gestores locais.
No lugar de pedir providências para acelerar o processo, Bolsonaro preferiu mentir à população. Durante live no Facebook, em 11 de junho de 2020, negou não só a gravidade da pandemia, como também o fato de os hospitais estarem cheios. Dizia ele: pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade ou em grande parte, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leito de UTI. E prossegue: pode ser que tenha acontecido um caso ou outro. Aí o presidente recomenda: seria bom você, na ponta da linha, ter um hospital de campanha aí perto de você, um hospital público, e arranjar uma maneira de entrar e filmar o hospital vazio. Atiçou o genocida. Pior, fanáticos obedeceram e tentaram invadir hospitais públicos para filmá-los em nome de Bolsonaro. A verdade é que Bolsonaro nunca se preocupou em tratar a saúde das pessoas tanto quanto se preocupou com a saúde do mercado. O Tribunal de Contas da União, o TCU, verificou que dos 286 bilhões e meio pagos até o fim de julho de 2020, apenas 7,67% referiam-se diretamente ao combate à doença. Já os gastos relacionados a medidas de proteção econômica, excluindo o auxílio a estados, Distrito Federal e municípios, correspondiam a 78,35% do total. Para o tribunal, os índices refletiam claramente a opção política do governo em priorizar a proteção econômica em detrimento da saúde. O pior é que a situação se agravaria ainda mais ao longo da pandemia, uma vez que o governo não mudou sua política nem após o extermínio em massa que ela estava provocando. Em setembro de 2020, o governo Bolsonaro previu um corte de 35 bilhões da saúde, reduzindo em 20 mil o número de leitos de UTI disponíveis à população. Segundo o levantamento da Fiocruz, a falta de UTI se tornou cada vez mais crítica, a ponto de, em 9 de março deste ano, 2021, 19 das 27 unidades da federação estarem com uma taxa de ocupação de UTI superior a 80%. Mais uma vez, por trás da frieza da estatística, há vidas perdidas, há mortes que poderiam ter sido evitadas. Nesse mesmo mês, a mesma Fiocruz calculou que mais de 72 mil brasileiros morreram de Covid sem ter dado entrada em uma UTI. Vários desses óbitos só ocorreram porque Bolsonaro fez a escolha de deixar que o vírus se espalhasse até que 60% ou 70% da população, tantas vezes ele repetiu, pegassem a Covid-19. E pior, nem se preocupou em garantir que houvesse hospital suficiente para os doentes. O atual presidente não adoeceu o povo apenas, também lhe negou atendimento médico. Por hoje era isso. Espero encontrá-los num próximo episódio da série Réu Confesso. Muito obrigado e até lá. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos,
crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. O governo Lula autoriza a construção de novos institutos federais em 4 estados. Durante a aula preparatória do Enem, o presidente Lula anuncia apoio a 500 cursinhos populares em 2026. Durante evento na agenda de ação COP30, foram anunciados novos investimentos para impulsionar a recuperação ecológica e produtiva da Amazônia. E a audiência pública na Câmara discute amanhã tarifa zero no transporte público. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, no canal 1313, e também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Comente, envie sua mensagem, participe, aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição contando que durante um aulão de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado nesse final de semana em São Bernardo do Campo, São Paulo, o presidente Lula anunciou uma nova edição da rede de cursinhos populares para 2026. Acompanhado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Fazenda, Fernando Haddad, Lula assinou o termo de compromisso do edital da rede de cursinhos populares para 2026. Com a nova chamada pública, o governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, pretende ampliar a rede e fortalecer a estrutura de apoio técnico, garantindo mais oportunidades para estudantes em situação de vulnerabilidade social. A previsão é de que o edital seja anunciado em dezembro, com expectativa de até 500 cursinhos populares disponíveis em todo o país e com investimento estimado em 108 milhões de reais. A rede de cursinhos populares tem como objetivo fortalecer cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários, elaborar orientações focadas no Enem e preparar os estudantes, sobretudo pessoas negras e indígenas, ampliando a possibilidade de acesso à educação superior. Durante a fala, o presidente Lula enviou uma mensagem que aliou a importância da educação e a fé de cada um para perseguir e trabalhar pela realização de seus sonhos. Ninguém, na idade de vocês, tem o direito de desistir. Ninguém. Por mais que se tenha dificuldade em casa, por mais que se tenha dificuldade financeira, por mais que às vezes as coisas não andem bem, não há possibilidade de vocês, na idade de vocês, desistirem. Porque o que faz a vida valer a pena, o que faz a vida valer a pena de verdade, é a gente ter um objetivo, é a gente ter uma causa e a gente perseguir. Então vocês imaginem, se um menino que nasceu em Pernambuco, que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade, que não tem diploma universitário, que foi o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo, que foi o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor, que foi o primeiro a ter uma geladeira, que foi o primeiro a ter um carro e uma casa, tudo por conta de um curso, e chegou à presidência da República. Se foi possível para mim, é possível para vocês. É possível para vocês. O ministro Camilo Santana lembrou que a proposta do CEPOP
alcançou um outro patamar nesta gestão. Essa rede de cursinhos populares já existiam, mas não tinha apoio do poder público. Foi o presidente Lula que, através de um decreto, criou a rede de cursinhos populares em todo o país, o CEPOP, que nós precisamos fortalecer e transformá-lo numa política de Estado. Hoje, 384 cursinhos populares estão sendo apoiados pelo Ministério da Educação e pelo governo do presidente Lula. E vamos aqui anunciar, nós íamos começar com 130, mas já começamos esse ano com 384. E vamos anunciar aqui, presidente, um novo edital que vai ser aberto aqui em dezembro e vamos chegar a 500 cursinhos de CEPOP em todo o Brasil. A educação é o único caminho transformador para a sociedade brasileira e para o povo brasileiro. No primeiro edital, a Rede Nacional de Cursinhos Populares beneficiou mais de 12 mil estudantes em todas as regiões do país, com um investimento total de 74 milhões de reais. Cada cursinho contemplado recebeu até 163 mil para pagamento de professores, coordenadores e equipe técnico-administrativa, além de auxílio permanência de R$ 200 mensais para até 40 alunos por unidade. E olha só, ainda sobre educação, o governo Lula autorizou a construção de 4 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia nos estados do Amapá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O governo federal tem como objetivo criar 100 novos campi de institutos federais por todo o Brasil, que pode gerar 140 mil novas vagas e mais oportunidades para jovens e adultos. Serão investidos quase 4 bilhões de reais em obras por meio do novo PAC e desse total, 2 bilhões e meio serão para a instalação dos novos campi e 1,5 praticamente bilhão para melhorias em unidades já existentes, como a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e também aquisição de equipamentos. E agora a gente muda para falar sobre a COP30, porque durante a abertura do evento Participação Social na Agenda de Ação COP30, foram anunciados novos investimentos para impulsionar a recuperação ecológica e produtiva da Amazônia. Serão destinados 126 milhões a iniciativas sustentáveis em 7 estados da região norte. A medida reforça o compromisso do presidente Lula com o meio ambiente e com o desenvolvimento justo para as populações que vivem no território. Oi, Matheus, muito boa tarde para você. Pois é, com recursos do Fundo Amazônia, o programa vai beneficiar diretamente cerca de 6 mil famílias de 80 assentamentos rurais, promover o plantio de 6,7 milhões de árvores e criar mais de 1.600 empregos verdes. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, e o Ministério também do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os projetos selecionados vão recuperar aproximadamente 4,6 mil hectares de áreas degradadas nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins, parte ali do chamado Arco da Restauração. O Restaura Amazônia integra o plano de reflorestamento do governo Lula, que pretende recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a ação é um reflexo direto do compromisso do presidente Lula com a justiça social e a preservação ambiental. O Fundo Amazônia é um recurso que não é público, operado pelo poder público, em um banco público que não é recurso retornável para a pesquisa, projeto de desenvolvimento sustentável, para a bioeconomia, para o fortalecimento institucional. Como é que o dinheiro do Fundo Amazônia foi captado? Quando lá na minha primeira gestão, em 2008, nós fizemos o Fundo Amazônia, concebemos.
era o seguinte: toda vez que a gente consegue reduzir a emissão de CO2, toda vez que a gente consegue reduzir o desmatamento, nós podemos captar recursos. E nos primeiros períodos em que eu fui ministra do Meio Ambiente, no governo do presidente Lula, nós conseguimos reduzir o desmatamento em 83% por quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. É a maior contribuição já dada até hoje no mundo por um país. E agora que o governo Bolsonaro tinha parado o Fundo Amazônia, parado o plano de prevenção e controle do desmatamento, o presidente Lula, no seu ato de posse, assinou 10 decretos. 5 deles foi da área ambiental: retomar o Fundo Amazônia, retomar o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, recompor o CONAMA, que tinha sido destruído pelo governo Bolsonaro, e uma série de outras medidas. Com essa retomada do PPCDAM, nós fizemos agora planos para todos os biomas, para a Caatinga, para o Pantanal, para a Mata Atlântica, para o Pampa, para todos os biomas, para o Cerrado. E é por isso, meus amigos, que nós já evitamos lançar na atmosfera, nesses 2 anos e meio, mais de 400 milhões de toneladas de CO2. E vale a gente destacar, né, que desde que Lula reassumiu a presidência, o desmatamento na Amazônia caiu 46% em comparação com 2022. E além do apoio à restauração florestal, o governo Lula também anunciou 148,7 milhões de reais adicionais para fortalecer a governança fundiária na região. O investimento será destinado à titulação de terras para 13 mil famílias em 33 assentamentos, modernização de sistemas do INCRA e também regularização de terras públicas. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou a importância da agroecologia e dos sistemas agroflorestais como ferramentas, né, para produzir alimentos e conservar a biodiversidade. Ao mesmo tempo, o Brasil vai levar para a COP que sustentabilidade é também sustentabilidade social. E por isso o Brasil vai levar o tema da soberania alimentar para o Brasil e para o mundo, para que ninguém morra de fome, ninguém passa fome. O Brasil, pela segunda vez, saiu do mapa da fome, mas isso tem que se transformar aqui numa política de Estado. Mas o presidente Lula lançou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza e inaugurou nessa semana, em Roma, o escritório da Aliança Global, que já tem 100 países e 200 organizações comprometidas a tirar o mundo do mapa da fome. E a COP vai ser o locus desse debate também da soberania alimentar. Vai ser também um lugar para se discutir um novo modelo de agricultura, uma agricultura regenerativa, baseada na agroecologia. E nós vamos agora iniciar o programa de redução de agrotóxicos, que nós estamos indo agora para Juazeiro, para junto do Congresso Brasileiro de Agroecologia, começar a processar a substituição de agrotóxicos por bioinsumos nesse momento que nós estamos vivendo, tão importante de uma mudança tecnológica. Agroecologia. E, por último, a ideia de que o mundo tem que pagar pela preservação e pela recuperação ambiental. Nós não somos os poluidores. Eles têm que pagar para essa transição. E, por último, repetir o que foi dito aqui. Nada sobre vocês, sem vocês. Nada sobre os indígenas, nada sobre os ribeirinhos, nada sobre o povo da floresta, das matas, do campo e das águas, sem o povo
participando desse processo. E a felicidade, o privilégio de ter no Brasil um presidente como o presidente Lula, que abraça todas essas bandeiras. E vamos defender a democracia, sem anistia, que eles paguem por tentarem suprimir as nossas liberdades. Viva a COP e viva a participação popular. É isso, Matheus. O evento também reforçou o papel central da participação social na construção das políticas públicas, e o ministro-chefe também da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Lula, Márcio Macedo, afirmou que a COP30 será histórica, como uma das maiores participações populares já registradas. A COP30 não é um mero encontro no calendário. A Conferência das Partes é o principal processo climático do planeta, promovido pelas Nações Unidas, que escolheu o Brasil, uma das maiores democracias do mundo, para sediar a sua 30ª edição. Escolheu o Brasil, é bom dizer, também pelo prestígio do presidente Lula, o maior estadista da história brasileira, que voltou a colocar o país no centro do debate global, com a autoridade de quem conhece o Brasil profundo e fala com o mundo olhando nos olhos das pessoas. A COP30 é um marco histórico por 2 motivos. Primeiro, por acontecer na Amazônia, onde as florestas têm voz e as águas escrevem histórias pelas mãos das pessoas que ali vivem, produzem e protegem. Segundo, porque a participação social não é um anexo, não é um rodapé, não é vitrine, é a espinha dorsal da agenda climática no nosso país. Estamos caminhando para a COP com uma das maiores participações sociais da história. E digo isso porque ela já começou quando o povo começou a ser ouvido, quando as propostas nasceram dos biomas, quando os territórios falaram por si. Muitas negociações já estão em curso, mas se tornarão mais. Rapaz, eu prefiro o calor do que esse vento me atrapalhando aqui. Mas se tornarão mais legítimas com as impressões digitais dos povos de todo o planeta. O presidente Lula tem dito com clareza: esta é a COP da verdade. A ministra Marina insiste com razão em dizer que é a COP da implementação. E eu ouso acrescentar que é a COP dos resultados, onde a vida real propõe e onde o compromisso pode virar resultado concreto na vida das pessoas. Pois é isso, né? Com ações concretas, investimento em reflorestamento e diálogo com a sociedade, o governo Lula consolida o Brasil como liderança global na luta contra as mudanças climáticas. A expectativa agora é que a COP30, que será realizada em Belém, reforce esse protagonismo e transforme os compromissos em resultados. É o que a gente já está acompanhando, claro, e seguimos daqui, né, Matheus, trazendo todas as informações e novidades da COP30. Volto com você. É isso, então, e nessa segunda, durante a cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores, o presidente Lula destacou a importância da COP30 para o comprometimento da agenda ambiental pelos demais líderes mundiais e também falou sobre multilateralismo. A COP30 em Belém será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa e de todos os setores da economia. A noção de justiça climática também será crucial. Isso implica em apostar em ações comprometidas com o combate à fome e à desigualdades socioambientais. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar
para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. Para as relações exteriores do Brasil, o ano ainda contará com mais um evento de destaque, a cúpula do Mercosul em dezembro. Nessa ocasião, pretendo cumprir mais uma promessa, que é a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que já espera por mais de 20 anos. As relações com a Europa seguem estratégicas. O acordo é um símbolo contra o recrudescimento do protecionismo, porque o que nós queremos é mostrar ao mundo que nós precisamos fortalecer o multilateralismo, e o multilateralismo é baseado na boa relação cordial, comercial, econômica e, sobretudo, uma relação pacífica, sem ódio, sem negacionismo e sem ferir o princípio básico da democracia e dos direitos humanos. O governo Lula criou um canal exclusivo para denúncias de violações de direitos humanos relacionados à COP30. Logo após ligar para o Disque 100, basta digitar a opção 0. O canal já está funcionando e o objetivo é garantir o registro, monitoramento e tratamento adequado às denúncias. A iniciativa reforça o compromisso do governo Lula com a proteção dos direitos humanos, inclusive em eventos internacionais. E nessa terça-feira acontece na Câmara dos Deputados uma audiência pública para discutir a Tarifa Zero, modelo gratuito de oferta de transporte público. O projeto é liderado pelo deputado Gilmar Tato, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero. Essa iniciativa é uma das principais bandeiras do PT e, a pedido do presidente Lula, a proposta está em estudo pela equipe econômica do governo. O modelo já é adotado integralmente em 136 municípios brasileiros e vem ganhando cada vez mais defensores na sociedade civil. Para conhecer mais sobre a proposta, acesse tarifazero.org.br e mais detalhes sobre essa audiência pública você acompanha amanhã e também na quarta-feira aqui no Jornal PT Brasil. E a seguir nós mostramos que quantos e quais regiões são mais beneficiadas com a proposta do governo Lula de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e olha só, segundo o monitor PIB, medido pela FGV, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,7% em agosto, na comparação com o mês de julho. Já na comparação com agosto do ano passado, houve crescimento de 1,3% e a taxa acumulada em 12 meses até agosto foi de 2,7%. A pesquisa ainda aponta que houve crescimento nos segmentos de construção e outros ativos. Além disso, um aumento também na exportação de bens e serviços, que registrou alta de 6,1%, impulsionada por produtos da extrativa mineral. As importações subiram 1,1%. No total, o PIB alcançou 8,3 trilhões de reais no acumulado do ano até agosto. A taxa de investimento da economia foi de 18,9% também no mesmo mês. E a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil vai beneficiar milhões de brasileiros e nós vamos entender melhor quem serão os beneficiados e quais as regiões. A gente vai colocar na tela aqui para vocês, então, beneficiados pela isenção do imposto de renda. No Brasil, então, a gente vai ter aí no total de mais de 15 bilhões de beneficiados diretos aí, né? Isenção, milhões de beneficiados,
com imposto de renda zero, mais de 11 milhões, e com desconto, né, progressivo aí no imposto de renda, 4 milhões e 700 mil beneficiados. Região Nordeste, então, com 2 milhões e 300 mil brasileiros aí, nordestinos, vão ser beneficiados aí, 1,5 milhão com imposto zero e 763 mil, aí, cerca de 763 mil com desconto. A gente lembra que aquele desconto é para quem ganha, então, até 7 mil. Com essa isenção, vai aumentar a faixa até R$ 7.350, vai ter entre 5 mil e 7.350 reais, vai ter essa diminuição no imposto considerável. Região Sudeste, então, 8 milhões de beneficiados, lembrando que a região Sudeste é a mais populosa do Brasil, então o número é justificado também por isso. Imposto de renda zero, 5 milhões e 700 mil pessoas que moram no Sudeste, né? E o desconto para 2 milhões e quase 2 milhões e 300 mil brasileiros. Centro-Oeste, a gente vai ter, então, mais de 1 milhão e 300 mil beneficiados, imposto de renda, então, zero, para cerca de 900 mil aí brasileiros, e o desconto para 412 brasileiros. E região Norte, então, teremos aí mais de 800 mil beneficiados, imposto de renda zero para mais de meio milhão de brasileiros, e o desconto para cerca aí de 278 mil brasileiros. Região Sul, então, em total, mais de 3 milhões e 200 mil brasileiros, aí, moradores da região Sul, com esse benefício, então, e o imposto de renda zero para 2 milhões 397 mil pessoas que moram na região Sul, com, então, desconto no imposto de renda para 991 mil pessoas que moram na região Sul Brasil. A gente já falou aqui, mas volta a repetir, imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil e o desconto para quem ganha entre 5 mil e 7.350 reais. E a abertura de empresas no Brasil cresceu 14,1% entre maio e agosto desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento divulgado pelo Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, esse aumento corresponde a 1,6 milhão de novas empresas. As micro e pequenas empresas lideram o crescimento, com destaque para os microempreendedores individuais, MEIs e também cooperativas. E nós estamos no mês mundial da alimentação e novos dados do IBGE, divulgados na última semana, mostram que o país reduziu novamente o número de pessoas sem acesso adequado à comida e alcançou o menor índice de insegurança alimentar já registrado na história. O resultado é fruto direto das políticas públicas retomadas pelo governo Lula, que recolocaram o combate à fome no centro da agenda nacional. Em 2024, 2 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. O dado é da escala brasileira de insegurança alimentar, divulgada pelo IBGE, e mostra que a proporção de domicílios em insegurança alimentar grave caiu de 4,1% para 3,2% em apenas um ano. Além da redução da fome, 8 milhões e 800 mil pessoas passaram a ter alimentação garantida no dia a dia, um recorde comparável ao de 2013, auge das políticas sociais do primeiro ciclo do governo Lula. Já são quase 76% dos domicílios brasileiros com comida na mesa todos os dias. A principal análise que a gente pode fazer, primeiro, é que todas as pesquisas que tratam de segurança alimentar, sejam as pesquisas oficiais do IBGE, como é que a gente viu hoje, né, a escala brasileira de insegurança alimentar, sejam as pesquisas da FAO,
como por exemplo o Mapa da Fome, eles estão mostrando para a gente que o Brasil, num tempo muito curto, num tempo de 2 anos, está diminuindo de forma contundente, de forma acelerada, o número de pessoas em situação de fome no país. Isso se deve a um conjunto de políticas públicas, uma política econômica que gera crescimento, gera inclusão e também políticas sociais que estão aí consolidadas no Plano Brasil Sem Fome, que estão se mostrando muito efetivas para a gente avançar para erradicar a fome no país. Entre 2019 e 2022, o Brasil viveu um período de apagão de dados. Sem pesquisas oficiais, a rede PESAM estimou em 2022 que mais de 33 milhões de pessoas passavam fome, reflexo do desmonte das políticas sociais e da ausência de programas de segurança alimentar. Com a retomada dessas políticas a partir de 2023, 26 milhões e 500 mil brasileiros saíram da condição de insegurança alimentar grave. O resultado, segundo a secretária Valéria Buriti, é fruto de uma estratégia que combina aumento de renda, valorização do salário mínimo, programas de aquisição de alimentos e inclusão de produtiva. De combate à fome. A gente não está falando só de uma ação, de um programa. A gente está falando de um conjunto de políticas que juntas conseguem ter esse impacto. Então, de um lado, uma política econômica que, como eu falei, é uma política que tem gerado crescimento, mas tem gerado emprego, tem gerado boas taxas de ocupação. Então a gente consegue garantir crescimento com redução da desigualdade. De outro lado, políticas sociais muito efetivas, né? A gente tem a retomada do sistema de assistência social, a gente tem o sistema de saúde, né? O SUS, mas a gente tem também a retomada do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o sistema responsável por garantir o direito humano à alimentação no Brasil, que assim que a gente retoma a coordenação nacional desse sistema, que também estava paralisada a partir de 2018, a gente faz o Plano Brasil Sem Fome, que reúne um conjunto de programas para garantir renda, para garantir proteção social, para garantir produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis. A gente tem um conjunto de ações também coordenadas pelo MDA de apoio à agricultura familiar. A gente tem ações dos 24 ministérios da Kaizen que levam a gente a ter esse resultado. O Plano Brasil Sem Fome, lançado em 2023, articula mais de 80 ações e 100 metas, entre elas a ampliação da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, o fortalecimento dos estoques públicos e a garantia de renda e proteção social para as famílias mais vulneráveis. Com essas medidas, o país voltou a sair do mapa da fome da ONU. Hoje a gente tem cerca de 6 milhões em situação de insegurança alimentar grave. A gente também tem avançado no que a gente chama de vigilância do sistema de segurança alimentar e nutricional, que também dialoga com o processo de vigilância do SUS, né, o sistema de saúde e do sistema de assistência. Então, o SUS hoje identifica famílias em risco de insegurança alimentar, essas informações estão sendo cruzadas com o cadastro único, e a partir daí a gente faz um processo de mobilização para que políticas públicas priorizem essas pessoas, né? Então a gente acredita que ter essa ferramenta de identificação e um processo intencional de prioridade para esse público pode levar a gente a ir num processo muito efetivo para a erradicação da fome no país. E uma parceria entre o Ministério da Saúde e a biofarmacêutica chinesa Gan e Li Pharmaceuticals vai tornar possível a produção nacional da insulina Glargina, que tem ação prolongada e é usada no tratamento do diabetes tipo 1 e 2. O compromisso foi assinado pelo ministro Alexandre Padilha e envolve a Fiocruz com previsão inicial de 20 milhões de frascos para o Sistema Único de Saúde. O acordo também prevê a transferência de tecnologia e cooperação científica para o Brasil. A intenção é reduzir a dependência externa de insulinas e ampliar a oferta do medicamento no sistema público de saúde. E no TV Elas por Elas de hoje, você confere a segunda parte da roda de conversa sobre educação popular e feminismo. A educadora popular Eliane Martins, com mediação da historiadora Sandra Sena, debatem como o feminismo popular fortalece a organização das mulheres e o direito à educação. Não perca, hoje às 16h aqui na TV PT. E o governo federal divulgou as regras para a atuação de instrutores autônomos e profissionais independentes, sem vínculo obrigatório com autoescolas, que vão poder oferecer aulas práticas de direção para o processo de obtenção da CNH. As mudanças valem para categorias de carros e motos. O instrutor autônomo deverá ter no mínimo 21 anos,
possuir habilitação há pelo menos 2 anos e não ter cometido infração gravíssima nos últimos 60 dias. Também será exigido ensino médio completo e certificação em curso específico de formação pedagógica e segurança no trânsito. O curso de formação e a carteira de identificação profissional de instrutor autônomo serão disponibilizados gratuitamente no site da Secretaria Nacional de Trânsito. Os veículos utilizados nas aulas deverão seguir normas do Código de Trânsito Brasileiro e atender a requisitos de segurança, como carros com até 12 anos de fabricação, motos com até 8 anos e veículos de carga com até 20 anos. Todos deverão estar devidamente identificados como veículos de instrução. Durante as aulas, o instrutor deverá portar CNH, credencial de instrutor, licença de aprendizagem veicular e certificado de registro e licenciamento. Ele será responsável por registrar a presença e a participação dos alunos, estando sujeito à fiscalização dos órgãos de trânsito. E no próximo bloco, nós falamos sobre uma pesquisa que apontou os benefícios à saúde mental de crianças e adolescentes em vulnerabilidade com o programa Bolsa Família. Não sai daí que o Jornal PT Brasil volta já. O que eu senti é que tiraram a minha infância. Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém vai me devolver. A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Diz que sim e denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e milhares de pessoas saíram às ruas nesse final de semana contra posições autoritárias de Donald Trump no governo dos Estados Unidos. Organizadores estimam mais de 2.600 atos em todas as regiões americanas, com marchas também em Londres, Madrid e Barcelona. Os manifestantes criticam políticas de imigração, segurança e educação, além de cortes de verba para universidades e presença da Guarda Nacional em grandes centros urbanos. Os atos foram um dos maiores protestos da história recente dos Estados Unidos, com até 3 milhões de participantes. A campanha No Kings faz referência a ações autoritárias e afirmam que americanos não querem reis liderando o país. Um estudo brasileiro publicado na revista European Psychiatry aponta que o programa Bolsa Família pode exercer um efeito protetor sobre a saúde mental de crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade social. A pesquisa foi feita com quase 2 mil participantes, acompanhados em 2 momentos ao longo de um ano. O estudo mostrou que os benefícios estão associados à redução de sintomas de depressão, ansiedade e distúrbio de comportamento entre jovens expostos à violência, pobreza e eventos estressantes no lar ou na comunidade. O trabalho coletou dados de jovens moradores de Itaboraí, no Rio de Janeiro, cidade com altos índices de violência e grande número de famílias atendidas pelo programa. As mães responderam a entrevistas sobre condições socioeconômicas, exposição à violência e saúde mental dos filhos. E o Ministério das Mulheres publicou o edital para o fortalecimento da gestão de políticas para mulheres, que destina 10 milhões ao fortalecimento das estruturas municipais voltadas à promoção da igualdade de gênero, enfrentamento das violências e de ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Podem se inscrever municípios que tenham até 100 mil habitantes, conforme dados oficiais do IBGE. Possuam secretaria ou outro organismo de políticas para as mulheres formalmente instituído, mantenham o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ativo, não tenham sido beneficiados em chamamentos nacionais semelhantes nos últimos 3 anos. A inscrição deve ser feita exclusivamente de forma eletrônica no site do Ministério das Mulheres. E o programa Agora Tem Especialistas está ampliando a oferta de consultas, exames, biópsias e diagnósticos de câncer de mama e de colo de útero para pacientes do SUS.
Na sexta-feira, municípios do Ceará, na Paraíba, do Paraná e de Rondônia receberam as novas unidades móveis de atendimento especializado que integram as 28 carretas disponibilizadas pelo programa do governo federal neste Outubro Rosa. As carretas vão levar mais de 130 mil procedimentos a regiões com lacunas de atendimento em 22 estados. Para essa ação, foram investidos 18,9 milhões de reais em recursos federais. Nessa semana, mais 7 carretas da saúde da mulher devem ampliar a oferta de atendimentos em outros municípios brasileiros pelo programa Agora Tem Especialistas. O programa prevê o total de 150 carretas circulando por todo o país até 2026. Essa iniciativa integra 10 eixos do Agora Tem Especialistas, que tem como estratégia central a mobilização de toda a estrutura de saúde do Brasil. E um estudo da Fiocruz mostrou que receber a vacina para o HPV faz os casos de câncer de colo do útero caírem em 58% e as lesões pré-cancerosas graves diminuírem em 67%. A pesquisa foi realizada com o apoio da Royal Society e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O estudo, conduzido entre 2019 e 2023, analisou dados do SUS de mais de 60 milhões de mulheres a cada ano, com idade entre 20 e 24 anos. A pesquisa indicou que o efeito da vacina foi consistente mesmo antes da idade indicada para o rastreamento, que é de 25 anos, demonstrando o potencial do imunizante como uma das estratégias mais eficazes de saúde pública contra o HPV. Relatado pela deputada federal Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto de lei que institui o selo Compromisso com a Infância foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. O selo é destinado a municípios que se destacam na implementação de políticas públicas abertas a crianças de 0 a 3 anos. A iniciativa busca incentivar a criação e a ampliação de creches, a valorização dos profissionais da educação infantil e a integração de políticas de saúde, assistência social e educação. De autoria da deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, o projeto foi aprovado na forma de substitutivo apresentado por Denise. A proposta segue para análise do Senado. Poderão ser contemplados com o selo os municípios que comprovarem a adoção de valorização e formação permanente de profissionais de creches públicas, implementação de políticas integradas de atendimento à primeira infância, existência de mecanismos de transparência e fiscalização na aplicação dos recursos e redução do déficit de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos. O selo também será utilizado pela União como descontos de referência para repasses e programas de assistência técnica e financeira. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sobre a legislação para controlar a falsificação de bebidas. Falsificação de bebida no Brasil, a gente tem dezenas de casos revelados, infelizmente, inclusive, que causaram morte ou lesão corporal nas pessoas. Né? Sim. Esse assunto surge à tona agora com uma denúncia ou fatos concretos de falsificação de bebida que levaram pessoas a óbito por contaminação de metanol. Né? A gente viu que foi um crime que tem suspeita de contaminação de mais de 250 pessoas no país, tem 5 óbitos confirmados e alguns em investigação ainda. Ele atingiu 14 estados do Brasil, por isso ele tem uma dimensão grande, diferente de tudo que se conhecia antes. O que nós estamos fazendo ali é transformar e dar uma pena maior a quem tem petrechos de falsificação. Então, mesmo que o cidadão não seja pego com todos os produtos correlatos à falsificação daquele determinado produto e foi pego com parte e com clara intenção de falsificação, ele vai ser enquadrado, e a nossa ideia é enquadrar num crime que vai de 4 a 8 anos. Perfeito. E a questão do crime hediondo, ela vai ficar relacionado a caso de homicídio ou lesão corporal
grave. E a gente está organizando, nossa audiência pública foi muito importante para isso, para ouvir toda a sociedade, para provocar o governo federal, o seu executivo, a ter um grande plano de controle e rastreio. Porque não é só importante só para o setor de bebidas, é importante para bebidas, para alimentos, para suplementos alimentares e para todos os produtos que a gente considera produtos críticos e vulneráveis à criminalidade. Então é provocar esse debate no governo federal para que a gente trate como política pública essa necessidade de ter uma cadeia de controle desses produtos. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Pela manhã, Lula recebeu Moisés Celerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ainda pela manhã, Lula participou da cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores e no começo da tarde, o presidente Lula almoçou com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Agora à tarde também, às 2h40, o presidente se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcelo Wake. Na sequência, às 3h30, o presidente participa da cerimônia de lançamento do programa Reforma Casa Brasil. E depois disso, às 5 horas, Lula recebe o presidente mundial da XCMG, Yang Dongsheng. E, depois disso também, às 6 da tarde, Lula se reúne com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Tchau! No programa de hoje você verá o lançamento da Frente Parlamentar dos Planos de Educação. Vai ouvir entrevistas exclusivas com educadores. E vai curtir uma homenagem ao Dia do Professor. Confira. Na terça-feira, dia 14, foi realizado na Alesp o seminário de lançamento da Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação. Coordenado pela professora Bebel, o seminário reuniu professores, estudantes, pais, parlamentares, pesquisadores e especialistas em educação. Criar um movimento para que, de fato, os planos nacional, estaduais, no caso estadual, porque estamos no estado de São Paulo, e municipais de educação, juntamente com fóruns, porque a gente quer trabalhar com caráter democrático, nós não queremos nada de cima para baixo, nós queremos que a sociedade, de fato, debata a educação, porque ela é a política estruturante, né, de todas as demais políticas. É a educação. Isso é indubitável, né? Se ela é tão importante, ela tem que ser debatida com a sociedade. O intento era esse, era fazer o lançamento de uma frente, né, que tenha o papel de acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? As pessoas ouvem falar, é plano. Não, não é plano. Isso aí é que vai garantir creche para a escola, professores bem pagos, né? Vai garantir o dinheiro para poder a gente, enfim, ter uma educação de qualidade. Então isso se resume em plano, né? E a gente precisa desse plano porque ele é de Estado, portanto, independe de que governo for, tem que ser implantado, mas a sociedade tem que ajudar, acompanhar e monitorar e avaliar. Eu tenho falado sempre que na educação a gente não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Na realidade você tem que tomar várias providências e a própria discussão de planos de educação e tal vão no sentido de tocar em todos os assuntos principais, do financiamento até estrutura e tudo mais. Mas tem uma regra de ouro.
Essa regra de ouro se chama professora e professor, e demais profissionais da educação, né? Não são só eles professores, todos são uma comunidade fundamental. Então, os problemas relacionados, por exemplo, a jovens que concluem o ensino médio sem formação mínima adequada em matemática, língua portuguesa e ciências, elas começaram muito antes. O problema não é só do ensino médio, o problema começa no momento em que uma criança que chega no terceiro ano do ensino fundamental, em grande quantidade, 40% no estado de São Paulo, não são alfabetizadas. Quer dizer, alfabetizar uma criança não é trivial, é complexo. Por ser complexo, precisa dos melhores profissionais. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, em sintonia com a proposta que está tramitando no Congresso de Plano Nacional, e em sintonia com o Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora, possa, de fato, assegurar o direito à educação das maiorias sociais, não de uma educação que vai simplesmente reproduzir informações para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, para a população rural e para os pobres. Nós precisamos de uma educação que assegure às maiorias sociais o direito ao conhecimento científico, à tecnologia e à cultura, de tal maneira que as pessoas não só possam continuar os seus estudos no ensino superior, mas possam, seja no âmbito da formação técnico-profissional, por exemplo, realizar o seu trabalho de maneira criativa, de maneira a fazer com que o nosso país e o nosso estado, eu sou aqui de São Paulo, estado de São Paulo, possa se desenvolver em muitos campos. A democratização da escola pública e as políticas de inclusão foram muito destacadas no evento. A EJA tinha 3 metas no Plano Nacional de Educação que finda esse ano, né? No 13005/2014, ela tinha 3 metas. Nenhuma das metas, nem remotamente, elas foram alcançadas. E essas metas, o não alcance dessas metas reflete muito a realidade da EJA nos estados e municípios. A EJA é necessário um reposicionamento da EJA dentro da política educacional brasileira. A EJA estava bastante afastada do centro do debate, né? Muito. Hoje nós temos 2.400 municípios que não ofertam uma única vaga de EJA, Mas nós temos também em torno de 1.092 municípios que não têm oferta nem estadual, nem municipal, nem de federal, porque os institutos precisam ofertar EJA também. Então, quando você olha dados de outras políticas, você percebe que as redes têm feito, não é, um movimento de escolher qual política colocar na agenda educacional. E isso é um equívoco, porque a EJA é uma oferta obrigatória, como é as etapas. No próximo programa, você vai ver outras entrevistas deste importante seminário. Não perca! 15 de outubro foi o Dia do Professor, uma carreira fundamental na vida de todos, mas que vem enfrentando desafios e ataques diários. Nessa matéria, vamos reafirmar as lutas dessa profissão e também convidar você a ver um exemplo de como ela pode impactar positivamente a vida de jovens alunos e alunas. Com a evolução da humanidade, várias profissões surgiram e muitas outras desapareceram. Mas se você voltar no tempo, ao longo dos séculos, vai ver sempre muitas pessoas desempenhando o mesmo papel valioso para qualquer sociedade, o de ser professor ou professora. Todos tivemos professores e professoras na vida. E apesar dessa importância, infelizmente, ainda é preciso lutar para que esses profissionais recebam o respeito que merecem, especialmente no ensino público do estado de São Paulo. Aqui eles lutam contra cortes de verbas, precarização do trabalho, sobrecarga de tarefas, excesso de burocracia, entre outros problemas que afetam não só os profissionais, mas os alunos também. E é nessa luta que a APUESP está engajada, fazer a categoria ser mais valorizada, garantir melhores condições de trabalho e melhores salários. E resgatar todo o mérito que essa profissão merece, porque quem se dedica a ela realmente transforma vidas. E um belo exemplo disso está aqui no Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba, um curso preparatório gratuito
voltado para estudantes de escolas públicas que sonham em entrar no ensino superior. Nós mostramos aqui que quando você equilibra as aulas da Base Nacional Comum, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, a um pé de igualdade, o resultado aparece. O cursinho preparatório popular Paulo Freire tem sido assim, um projeto essencial, né, na vida dos estudantes das escolas públicas. É muito prazeroso poder ajudá-los, né, e contribuir com essa questão deles realizarem o sonho, né? Além de aulas, os professores também oferecem um apoio essencial para quem está em um momento da vida marcado por dúvidas e inseguranças. Todas as angústias que eles trazem nas famílias, as angústias que eles carregam da semana escolar, durante a escola que eles trazem para nós. A proposta do nosso cursinho é abraçar os nossos alunos, né? Idealizado pela professora Bebel em 2020, o curso já recebeu centenas de alunos. Vários deles conseguiram ingressar no ensino superior. A gratidão pela iniciativa marca a vida de todos os envolvidos no projeto. Sem a professora Bebel, a deputada Bebel, o cursinho sequer existiria, né? A sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como professora, como deputada e na APOESP como nossa segunda presidenta, elas são fundamentais. E a melhor prova de como esses profissionais podem fazer a diferença na vida de alguém está aqui, nas palavras dos próprios alunos. São pessoas que de fato acreditaram em mim, nos meus sonhos, né? E estão fazendo de tudo para que eu chegue neles, né? Às vezes eles não ensinam só matéria, eles nos ensinam sobre a vida. Agradecer mesmo por tudo, por essa oportunidade gigantesca, é uma oportunidade da nossa vida, é o nosso futuro. Meu sonho é fazer uma graduação, meu sonho é ser professor. Eles mostram que a educação é um caminho. Independente do que você for seguir, siga o seu sonho. Eu queria agradecer aqui a professora Bebel e a todos os professores que estão no meu coração. Amo vocês. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APOESP para saber de outras notícias sobre educação. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.